Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e te convido a ficar comigo pelos próximos 27 minutos. Hoje nós vamos falar sobre a importância de incorporar a ética, a diversidade e a inclusão na governança corporativa. E para esse bate-papo, eu convido Davis Rezendes Filho, que é CEO e fundador da Conduru Consultoria. Oi, Davis, seja muito bem-vindo. Olá, Camila. Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Davis, poder conversar com você sobre esse tema. E para a gente começar, qual que é o papel da governança corporativa no gerenciamento das empresas, conforme definido, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa? Sim, Camila, tem uma forma que a gente está falando muito, uma expressão, as 3 letras que a gente usa bastante hoje, que é o ESG. O D ou G, ele é a governança. Então, as empresas sérias, as empresas que estão fazendo esse trabalho de uma forma genuína e verdadeira, precisam trabalhar com governança. Que a governança nada mais vai fazer do que abarcar todas essas outras letras, o ambiente, o social, então a governança vai amparar tudo isso. Eu, como trabalhei numa área de compliance por muito tempo, eu tenho isso na veia, quando a gente fala de governança. É importante a empresa ter governança em todos os sentidos, não só para aquela empresa que quer abrir capital em bolsa, mas para aquela empresa, mesmo que seja a menor empresa, ela precisa ter regras, porque governança nada mais é do que regras. Seguir as regras que existem, a legislação e também as regras importantes para a convivência dos bons negócios. E como que as boas práticas, Davis, de governança corporativa, elas auxiliam os investidores e gestores atualmente? Sim, porque toda empresa que ela tem investidores internacionais ou fundos de investimento que operam nas empresas, ou empresas que têm capital aberto na bolsa, que têm os acionistas. Então, todos esses atores, que trabalham com as empresas, que ficam de olho nas empresas, eles querem saber como é que a empresa está. Eles querem saber do relatório anual de sustentabilidade, querem saber dos números da empresa, da auditoria que foi feita na empresa, se a empresa tem um código de conduta, um código de ética. Então, tudo isso é muito importante para boas práticas. Tudo isso são boas práticas para as empresas. Sim. E por que a incorporação de ética, diversidade e inclusão ela é cada vez mais relevante no mundo dos negócios? Eu gosto muito de falar, Camila, de um guarda-chuva, tá? Um guarda-chuva de ética e integridade. Aí, sob esse guarda-chuva, a gente tem diversidade, equidade, inclusão, ESG, tudo isso está embaixo desse grande guarda-chuva de ética e integridade. Quando a gente começa a detalhar cada um desses pilares sob esse guarda-chuva, a gente já de cara olha para a diversidade, equidade e inclusão. Porque o mundo mudou. O mundo continua mudando. E a informação também é que o mundo não volta mais a ser como ele era antes. Então as empresas precisam cuidar de diversidade, equidade e inclusão e da ética da mesma forma. Porque isso significa a perenidade da empresa, significa resultado financeiro para a empresa, porque a gente não está dizendo que a última linha do balanço não tem que ser azul, ela tem que ser azul, e ela traz também um ambiente muito agradável para se trabalhar na empresa. Tudo isso faz parte de uma boa governança e de ética, diversidade, equidade e inclusão. E, Davis, como que a reputação de uma empresa ela é fortalecida quando ela é reconhecida como socialmente responsável, devido à governança ética e inclusiva? Tem empresas, muitas empresas tradicionais, que elas demoraram 5, 10, 50 anos para se solidificar no mercado. E se elas erram de alguma forma, que isso vai para as redes sociais, toda essa reputação e imagem da organização cai por terra em minutos. Então, isso pode ser um escândalo financeiro, pode ser um balanço que não foi fechado corretamente, pode ser o tratamento inadequado com fornecedores, ou tratamento inadequado com toda a cadeia de valor. E aí eu incluo muito fortemente o público interno. Porque é importante que a empresa
não faça as coisas da boca para fora, só para aparecer bem nos relatórios anuais, aparecer bem nos números, para ficar bem na imprensa, nada. O que a empresa precisa fazer é de uma forma verdadeira e genuína. Eu gosto de falar muito esse binômio, verdadeira e genuína. Porque o público interno, aquela pessoa colaboradora da empresa, quando ela olha alguma coisa que a empresa publica, que ela coloca na intranet ou que coloca em algum anúncio na mídia, a primeira pessoa que vai falar alguma coisa é a pessoa colaboradora, que ela vai falar assim, puxa, mas não é essa empresa que eu trabalho. Então é muito importante a gente cuidar da imagem e da reputação em todos os sentidos, com todos os stakeholders. E de que forma, Davis, equipes diversas e inclusivas, elas impactam a produtividade e a inovação de uma empresa a longo prazo? Sim, porque é muito fácil, e eu como tenho essa minha consultoria de diversidade, equidade e inclusão, por vezes uma empresa chega para a gente e fala assim, eu quero que a empresa seja diversa. Tá? Eu preciso contratar mais negros, mais negras, mais PCDs, eu preciso contratar mulheres trans, homens trans, eu preciso trazer também o público LGBTQIAPN+, então ela quer ser diversa. E não é difícil uma empresa ser diversa. Ela pode contratar uma consultoria de recursos humanos e mostrar para essa consultoria de recursos humanos o que ela quer. 5, 10, enfim, trazer um cardápio para essa consultoria. E não tenha dúvida, em 3 meses a consultoria vai trazer toda a diversidade para a empresa. Aí começa o problema, porque a gente tem empresa que traz a diversidade, traz o diferente, que é muito importante isso, mas não inclui. O importante disso é incluir, porque senão as pessoas não ficam. Não ficam. Então você tem que preparar a empresa para receber o diverso, acolher o diverso e, dependendo da organização, também fornecer mentoria para essas pessoas, porque senão elas não ficam. Porque trabalhar com diversidade, equidade e inclusão é fazer o que é certo. É um imperativo moral das empresas. Então, isso faz bem o quê? Para os números, porque não tem como negar, diversidade, equidade e inclusão é dinheiro em cima da mesa. Tem inúmeros trabalhos, inúmeras pesquisas feitas sobre isso. Eu destaco sempre da PwC, da McKinsey, que são consultorias muito sérias, que mostram que empresas diversas lucram mais. E, além disso, não só falando de números, a gente fala do ambiente de trabalho. Sabe, um ambiente tão bom de trabalho que a pessoa colaboradora vai recomendar a empresa para um amigo, para um irmão, para um parente. Isso é importante para a empresa. Sim, com certeza. E quais seriam os valores fundamentais que uma empresa ela deve defender e como que esses valores se refletem em suas políticas e práticas? Toda empresa, a gente olha, ontem mesmo eu ia ter uma reunião com uma empresa e eu abri o site da empresa para, logicamente, identificar com quem eu ia falar, qual era o que a empresa tinha, etc. A primeira coisa que a gente olha na maioria das empresas é visão, valores e missão. Eu acho isso fantástico, não estou negando isso, tem que ser feito mesmo. Mas quem escreveu isso? Né? Será que eles contrataram alguém para escrever a missão, os valores e a razão da existência da empresa? Ou isso foi escrito pela empresa? Pela empresa que eu digo, pelos colaboradores também. Quer dizer, onde eu trabalho? Então, tudo isso, quando a gente fala de governança corporativa, a gente está falando disso, de participação, de trazer as pessoas para o debate, de trazer as pessoas para a discussão. Porque as pessoas, principalmente quando a gente está falando de diversidade nas empresas, a gente traz a criação, a gente traz a crítica, a gente traz a inovação para a empresa. Porque não adianta você trabalhar com os mesmos, com os iguais, porque você vai ter respostas iguais sempre. Sim. E por que a implementação de ética, diversidade e inclusão na governança corporativa, ela não se limita, Davis, apenas ao cumprimento de obrigações legais? Como eu estava falando, assim, na área de compliance, a gente sempre falava assim, além da lei. Então, você tem que fazer determinadas coisas além da lei. Você tem um regulamento, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, então o mercado financeiro é extremamente regulado pelo Banco Central e outras autarquias. Então a gente precisa seguir fielmente as regras do Banco Central e dessas outras autarquias. Então é importante você ter regras, mas você tem que criar outras regras.
as regras que não são públicas eventualmente. Uma empresa, por exemplo, uma área de gestão de pessoas, precisa ter determinadas regras para a contratação de pessoas. Como é que você vai trazer para a empresa o diverso se as pessoas que estão na área de recursos humanos não conhecem diversidade? Como é que você vai trazer o diverso se os gestores que vão entrevistar essas pessoas não sabem o que é diversidade, equidade e inclusão? Então, além dos documentos formais, precisam ter os documentos internos, as políticas internas, política como eu trabalho bastante com ética e compliance, políticas claras sobre brindes, presentes, cortesias, políticas claras sobre relacionamento com mídia, políticas de parentes na empresa, de relacionamento com parentesco. Tudo isso faz parte da boa governança. E isso não é uma obrigatoriedade, por exemplo, do Banco Central, ou não é uma obrigatoriedade, eventualmente, da CVM, que cuida das empresas que têm ações listadas na Bolsa, mas isso é um arcabouço de uma boa governança. Porque uma empresa dessa, por exemplo, se ela está buscando um investimento estrangeiro, se ela está querendo trazer investidores institucionais para trabalhar na empresa, para aportar recurso na empresa, se você tem todo esse arcabouço de políticas não só no papel, não, que as pessoas colaboradoras são treinadas, elas sabem disso, um código de conduta atualizado, que as pessoas deem um termo de compromisso, de responsabilidade com o código, tudo isso faz parte de um arcabouço que vai fazer só bem para a empresa, e não é da boca para fora. Não é só, de novo, não é só para aparecer bem na foto. É que isso muda a cultura da empresa. Tudo isso é cultura, a gente está falando. Sim, é verdade. Davis, eu vou pedir agora uma pausa rápida no nosso bate-papo, porque nós vamos agora para o intervalo comercial, mas você não saia daí, que a gente volta já. Estamos de volta hoje conversando com Davis Rezendes Filho, que é CEO e fundador da Conduru Consultoria. Nosso bate-papo hoje é sobre a importância de incorporar a ética, diversidade e a inclusão da governança corporativa. Davis, voltando aqui ao nosso bate-papo, que a gente estava falando no bloco anterior, né? Quais são os benefícios para uma empresa quando a ética, a diversidade e a inclusão são incorporadas à governança corporativa? Camila, é importante quando a gente fala desse guarda-chuva, né? Desse guarda-chuva que eu gosto muito de comentar, que é integridade e ética. Tudo isso faz parte da governança da empresa. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, também faz parte disso, faz parte desse guarda-chuva. A empresa precisa entender que isso traz benefícios, não é de novo, benefícios só para ficar bem com as pessoas, bem com os investidores, são benefícios na prática, benefícios que as pessoas colaboradoras da empresa vão ter lealdade com ela, que você vai chegar para o cliente vai identificar que aquela empresa é uma empresa correta, é uma empresa justa, é uma empresa responsável. Porque não adianta a gente ter uma empresa do varejo, uma empresa de serviços, que ela tenha na sua área de desenvolvimento de produtos e serviços, todas as pessoas iguais. Porque o Brasil é um país diverso. As pessoas são diversas. Os produtos são diversos. E as pessoas que criam esses produtos e serviços também precisam ser diversas. E, Davis, como que a Conduru ela auxilia as empresas justamente na implementação de programas de governança corporativa? A Conduru ela tem 3 pilares, um pilar de coaching e mentoring, ela tem um pilar de governança de ética, governança corporativa e um pilar de diversidade, equidade e inclusão. Então, quando alguma empresa pergunta para mim assim, isso aconteceu recentemente, uma empresa me procurou e fez, Davis, eu queria que você fizesse o nosso código de conduta aqui da empresa. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, não, escreve para a gente o nosso código de ética e conduta, cada empresa coloca um nome, eu gosto muito de falar código de conduta ética, e essa pessoa pediu assim, você escreve para a gente o nosso código? Eu falei assim, não. Chame outro consultor, então, um professor de ética, de filosofia, eu não vou escrever, porque eu não trabalho na sua empresa.
É a mesma coisa que eu fizer uma festa na minha casa, quem tem que escrever as regras dessa festa? Quem vai participar da festa. Então, a mesma coisa de um código. Ele precisa ser escrito por várias mãos e, eventualmente, até por pessoas fora da empresa que conheçam a empresa. Da mesma forma que a Conduru apoia na construção deste código, não escreve, ela apoia na construção, a gente apoia também num tema que está cada vez mais ficando mais importante para as empresas, que é um canal de ética, ou o chamado canal de denúncia, ou um canal de diálogo com o colaborador, para que o colaborador possa trazer desconfortos que passaram com ele ou que ele viu com outras pessoas, que ele vivenciou com outras pessoas na empresa que ferem o código de conduta ética. Então é muito importante ter um canal de ética, um canal de denúncia, um canal de diálogo. A gente apoia nisso também, a gente apoia também na construção de todas as políticas correlatas a um código. Porque não adianta você escrever um código de ética, um código de conduta com 30 páginas, ninguém vai ler. Muito bacana, Davis. E quais são os indicadores-chave de desempenho utilizados para medir aí o sucesso da implementação de práticas éticas e inclusivas na governança corporativa? Olha, existe, Camila, assim, quando a gente fala de compliance, tem algumas áreas numa empresa, numa organização, que fala assim, chegou o compliance. Compliance é contra negócios. Hoje eu ouvi falar muito isso. Eu falei, não, compliance não pode ser contra negócios. Compliance tem que alertar, olha, do jeito que você está fazendo isso, não vai dar certo. Você vai ter algum problema com a legislação, você vai ter um problema com o PROCON, você vai ter problema com o cliente, você vai ter algum tipo de problema. Então, desse jeito não dá para fazer. Mas será que a gente não pode fazer desse outro jeito? Então, a área de compliance, ela pode apoiar as organizações para fazer isso. Isso que é muito importante também, para a gente implantar, né, definitivamente uma governança na empresa. A mesma coisa de diversidade, equidade e inclusão. Não adianta uma empresa ser diversa se ela não traz as pessoas para o time. Não adianta trazer o diverso só nas áreas de base, só nas áreas operacionais, se ela não pensa na evolução dessas pessoas para crescer na empresa. Tem uma frase que eu gosto muito da Verna Myers, que ela é vice-presidente de inclusão da Netflix, que ela fala assim, diversidade é você convidar para o baile, e inclusão é você chamar para dançar. Eu incluí, com uma amiga minha, nós incluímos mais 2 frases nisso. Então, a diversidade é você chamar para o baile, inclusão é você convidar para dançar, e se não souber dançar, ensina e dança junto. Isso é inclusão. Interessante essa metáfora, Davis. E quais são aí os desafios, né, que você tem vivenciado ao longo do seu trabalho, desse trabalho que você tem feito pelas empresas? Quais são os desafios que elas mais têm enfrentado na promoção da inclusão no ambiente de trabalho? Eu diria assim, a gente teve um momento um pouco mais difícil no segundo semestre de 2023, que a gente acha que agora, no primeiro semestre, já começa a melhorar de 2024, tá? Porque muitas empresas que não fazem, não cuidam da governança e não cuidam da diversidade, equidade e inclusão de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, elas acabam, depois de um tempo, eliminando ou reduzindo essas áreas ao mínimo possível. E acabam investindo muitos recursos onde? Na área comercial, na área de vendas, porque elas têm que dar resultado. Nada contra, precisa dar resultado mesmo. Mas acaba ficando, a empresa acaba perdendo um colchão, né? Quer dizer, acaba perdendo a base, os alicerces da empresa que foram criados. Porque se você para de falar sobre ética, se você não dá treinamento, se você não tem indicadores suficientes para mostrar o que está sendo feito na área de ética, porque uma notícia ruim que apareça da empresa nos jornais, você acabou com a reputação e com a imagem da empresa. Da mesma forma, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, nós sempre falamos na nossa consultoria com as empresas que o primeiro projeto a ser feito nessa área é você ter um senso de diversidade, para você saber quem você está lá, quem está na sua empresa. Muitas empresas falam assim, mas eu tenho o meu cadastro de RH que pode me falar sobre isso. Eu falei, não, o cadastro de RH não vai falar sobre isso.
Porque se eu sou um colaborador gay e quando eu entro na empresa e eu tenho que preencher o cadastro da empresa, provavelmente eu não vou falar que eu sou gay. Porque eu não conheço a empresa, eu não sei quem vai ser meu gestor, eu não sei se eu vou ser retaliado por essa minha orientação. Então, o RH não consegue pegar. Então, a gente precisa fazer um censo anônimo e tabular todas essas respostas. E tendo essa tabulação no primeiro instante, a gente vai repetindo esse censo a cada ano e meio, a cada 2 censos, e a gente começa a ter os indicadores de evolução da organização no que diz respeito à diversidade. É verdade. E essas práticas de governança corporativa, elas foram evoluindo, né, desde a década de 1930. Vamos falar um pouquinho dessa evolução agora nos dias atuais, Davis? Porque nos primórdios, né, quando eu trabalhava bastante com compliance, a gente tinha regras básicas. Eram regras básicas. A gente não falava muito como eu trabalhei numa outra organização, trabalhei no terceiro setor também, na época a gente não falava de ESG, a gente falava do Triple Bottom Line. O Triple Bottom Line é ambiental, social e econômico. E, se você pensar bem, é o ESG de hoje. Então, lá atrás, a gente já tinha esse Triple Bottom Line que ajudava muito as organizações a trazer a governança para a área, para falar sobre sustentabilidade. E sustentabilidade não é abraçar árvore e beijar a baleia na boca só, não. Tem muita coisa para a gente fazer em sustentabilidade. E tudo isso faz sentido com qualquer tipo de organização, qualquer tipo de negócio. Porque, de novo, tem dinheiro em cima da mesa. A gente precisa fazer isso. Antigamente, a gente tinha regras muito elementares, né? E hoje a gente fala muito de governança corporativa mesmo, né? O IBGC trabalha muito isso. Então, são comitês de governança, são comitês de aprovação de crédito, comitê de aprovação de novos produtos, comitês e comitês que a gente tem nas grandes organizações, com regulamento, com ata, sabe, com reuniões periódicas, com número de participantes corretos para tomar uma decisão. Então, tudo isso não tinha antes. E a gente começou a criar comitês de decisão, não para ficar tomando cafezinho só, mas comitês que decidam o que vão fazer nas empresas. E aí eu também extrapolo isso para um comitê de diversidade, equidade e inclusão, que a gente precisa ter pessoas que possam representar o diverso na organização. Legal. E quais são hoje os principais serviços oferecidos pela Conduru para fortalecer aí a diversidade e inclusão dentro das organizações? É um carinho muito grande que a gente tem, né, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão. O censo, para nós, o censo é muito importante, a empresa saber quais são as pessoas que são colaboradoras da empresa. Então, um censo de diversidade é importante a gente criar um comitê de diversidade, equidade e inclusão, que tenha representatividade, e a gente sugere sempre que tenha assento nesse comitê alguém da alta gestão, para que possa disseminar essa cultura também na organização. Criação também de grupos de afinidade, porque os grupos de afinidade já existem nas empresas, mas eles se comunicam pelo WhatsApp. Tá? Então, criar grupos específicos de negros, raça e etnia, né, de PCDs, de pilar do LGBTQIAP+, de maduros e gerações, que a gente não falou, mas existem muitas empresas que precisam ter esses grupos de afinidade. E depois a Conduru também oferece os letramentos. A gente fala muito de letramento, mas nada mais é do que educação. Educação em diversidade, equidade e inclusão para todos os níveis. E a gente acompanha essa evolução. A gente acompanha tudo isso que a gente faz. E, assim, políticas também, políticas sobre esse tema. Tudo isso a gente gosta de fazer com empresas que são sérias, empresas que querem fazer isso de uma forma verdadeira. Não aquelas empresas que vão fazer hoje e depois só para ter um relatório nosso e depois nunca mais vai fazer mais nada. Perde a credibilidade do público interno da empresa. É um tema bastante amplo, né, Davis? Obrigada por compartilhar com a gente, pelos esclarecimentos que você deu. E pelas dicas também para os nossos telespectadores sobre esse assunto. Muito obrigada por sua participação com a gente hoje. Nossa, eu que agradeço. Estou sempre por aqui. Muito obrigado mesmo.
Obrigada também a você que ficou com a gente até aqui. Obrigada por sua companhia, sua audiência. E olha, continue acompanhando a programação do Canal Empreender, que você sabe, né? Assistir é sempre um bom negócio. Até a próxima entrevista especial.